Alô, gente! Nossa, você é gente nossa. O Evangelho da Graça é coisa nossa. Graça e paz para todos vocês. Seja bem-vindo a este canal, meu irmão, minha irmã. Você que está no sistema, você que está em dúvida, vou ou não vou, deixa ou não deixa, deixa, meu irmão, minha irmã, saia deste lugar, saia dessa gaiola, dessa prisão, dessa arapuca que te prende e que quer dominar a sua vida, a vida dos seus filhos, da sua família. Você tem que estar lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, blá, 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 e todos os dias. Pare com essas coisas. Eu sou um homem, eu, minha esposa, somos muito felizes desde o ano 2020. Agora, no ano 2020, nós deixamos. E hoje somos muito gratos e felizes, porque eu não tenho ninguém para querer dominar a minha vida, o que eu devo e o que eu não devo. Porque a vida é sua. Deus te dá o livre-arbítrio. Você é dono da sua vida. Você, minha irmã, é dono da sua vida. Você veste o que você quer, você usa o que você quer, você vai aonde você quer. Você, meu irmão, minha irmã, ninguém pode dominar a sua vida. A vida é sua. Você não tem que dar satisfação a ninguém. Agora fica essas religiões protestantes levantando contra você. Você se torna escravo dessa religião, então sai e vem para a graça. E o título da mensagem que eu tenho é essa: Crente, o que é pecado? Então eu estou fazendo uma pergunta. O título da mensagem é essa: pergunta para o crente o que é pecado. Esse é o título da mensagem. Pergunta para o crente o que é pecado. Ele não sabe. Ele sabe pecado, 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 pecado. E o que é pecado? Pecado é desobediência. Desobediência do quê? Se você andar com um carro indocumentado, um carro sem os documentos, você andar sem a carteira de motorista, você está em desobediência. Se você não paga o IPTU do seu carro, você está em desobediência. Então, o que é isso? É pecado? Desobediência? Não. Você precisa, o que a pergunta é essa, o título da mensagem é esse. Pergunta para um crente o que é pecado. Pergunta para o pastor o que é pecado, ele não sabe. Pergunta para um teólogo, para um professor de escola dominical o que é pecado, ele não sabe. Porque o que é pecado? Ah, pecado é transgressão. Transgressão do quê? Ah, desobediência. Ele nem usa essa palavra transgressão, que eu vi essa palavra transgressão na graça. Mas lá eu, por 40 anos, fui pastor. Eu não sabia disso. Eu falava que pecado era desobediência. Onde está o pecado? Você pergunta para um crente: onde está o pecado? Está na carne? Está na alma? Está no espírito? Ah, é o quê? Não existe resposta, porque pecado, se você olhar lá atrás, o primeiro casal, o que Deus disse para ele? Adão, o que Deus fez ali foi para isso mesmo. Deus colocou aquela árvore ali para eles tropeçar. Deus colocou de propósito, que era para acontecer o que aconteceu. Ali era plano de Deus, era vontade de Deus. O que Adão fez ali e Eva tocou naquele fruto era para acontecer aquilo. Porque se não fosse para acontecer, Deus não punha, Deus tirava. Deus sabe que é a fraqueza do homem, Deus jamais deixaria, mas Deus fez de propósito aquilo que Deus fez. E Deus disse a Adão: não toque, porque no dia que você tocar, certamente pecará. Existe aqui dentro dessa palavra pecado para Adão? O dia que vocês tocarem nessa árvore ou nesse fruto, certamente morrerá. Não, é a palavra. Caim matou Abel, ele pecou. Como pecou?
Ele matou pela sua inveja, pela sua ignorância, pela sua maldade, mas não pelo pecado. Mas, irmão, nisso, a Bíblia diz que o pecado existe desde o princípio. Sim, está lá. Você olha no capítulo 5, aonde os pastores gostam muito de pegar. Capítulo 5 de Romanos, versículo 8. Quando ainda nós eram pecador, mas fomos salvos pela morte de Cristo. Aí, tá vendo, irmão? Aí o que Paulo está dizendo aqui que nós não. Paulo está dizendo para o seu povo judeu. E no versículo 12 diz assim: pelo homem entrou o pecado. Sim. Mas no versículo 13 do mesmo capítulo 5 de Romanos, diz que o pecado entrou pelo homem, mas o pecado não era levado em conta, porque não existia lei. Então você veja bem o que eu fico muitas vezes assim, meditando comigo mesmo, tanta gente analfabeto dentro das chamadas igrejas, e tanta gente com grande estudo, a engenheiro, advogado, médico. Vemos aí professores, vemos pessoas com grandes estudos, mas com a mente fechada. Eles não conseguem entender e saber o que é o pecado. O que é o pecado? O pecado está na alma. Ah, está na alma? Não, o pecado está no corpo. O pecado está no espírito. O espírito não está. Porque espírito é um sopro. É um sopro de vida. Então, onde está? Está no corpo. O corpo morre e vira terra. Ah, está na alma. A alma morre também, porque a alma está atrelada ao corpo. Morre e vira terra. E o pecado? Irmão, você tem que saber que pecado para nós nunca existiu. Sabe o que é a palavra nunca? Nunca, uma palavra perpétua. Nunca existiu, não existe e nunca existirá. Eu desconheço a palavra pecado e quero que alguém prova dentro deste livro se nós alguma vez tivemos pecado. Porque Davi disse: em pecado eu fui gerado no ventre da minha mãe, lá no 51, Salmo 51, versículo 5, 6 ali, Davi está falando. Em pecado ele foi gerado no ventre da mãe dele. Mas naquele tempo, o pecado estava já na nação de Israel. Então vamos lá. Essa palavra pecado, para que você não saiba, e eu fui saber depois que eu estive na graça, aprendi com os meus irmãos da graça, que o pecado é o quê? Transgressão de lei. Então, de Adão até a lei, que levou 2.600 anos, mais ou menos 2.600 e poucos anos, levou de Adão até a lei de Moisés, não havia pecado. Que pecado que existia? Deus olhou para a terra, para o homem, e viu que o pecado da humanidade era grande? Não. 6, capítulo 6, a lei de Gênesis. Viu que a maldade do homem era continuadamente e arrependeu Deus de ter feito o homem. Ah, tá bem. Então, quando olha ali para o capítulo 5 e versículo 13 de Romanos, que o pecado não era levado em conta, é como uma lei. É criada uma lei, mas aquela lei não foi colocada em vigor ainda. O Senado, o Congresso, os prefeitos, os vereadores fizeram uma lei. Mas só que essa lei está lá dentro da gaveta. Ela não foi ainda colocada em vigor. Então, não está valendo nada. Então, o pecado está certo, da desobediência. Então, o pecado entrou. A desobediência começou lá no jardim. Mas em Moisés foi colocado, capítulo 20 de Êxodo: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não cobiçarás. Então, tudo
que Deus estava dizendo, citando a Moisés, o que deveria ser, todo aquele que transgredia era pecado. Por isso que João disse, lá no seu capítulo 4, versículo 3 da primeira carta de João, ele diz assim, que o pecado é transgressão de lei. E o apóstolo Paulo foi bem claro, ele diz, se não existisse lei, eu não conhecia o pecado. E você olha para o capítulo 55, diz, ô morte, onde está a sua vitória? Morte, onde está o seu aguilhão? Porque o aguilhão, a força do pecado, versículo 6, aguilhão da morte é o pecado. A força do pecado é a lei. Então, todo o pecado resumia na lei. Fora da lei não existia. E quem tinha lei? Judeus. Por isso que eu disse agora há pouco, nós nunca tivemos debaixo de lei. Porque Romanos 2, versículo 14, você que ainda está dentro do sistema, você pode bater de frente com o seu pastor e mandar ele provar dentro desse livro aonde nós temos pecado. Porque lá o mesmo João, se João disse, filhinho, não pequei, mas se vós pecar, há um advogado perante o Pai para defender. Isso é um absurdo. Isso foi o que? Uma transgressão. Isso foi escrito, que é um descleveiro. Por isso que eu falo, a Bíblia é cheia de metáfora, muita linguagem de figura. Como o pecado, se o pecado morreu, acabou na cruz. Você olha no Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Nós fomos libertados pelo sangue de Jesus. Fomos libertados dos pecados no sangue de Jesus. Está ali, Apocalipse, capítulo 1, versículo 5. Então lá, Zacarias capítulo 3, versículo 9, num só dia removerei o pecado de todo Israel. Porque o mundo não tinha pecado, Israel. Num dia só, disse Deus, vou remover. Quando foi removido? Na cruz. João disse, 1:29, eis o cordeiro que tira o pecado do mundo. Então Jesus veio para tirar. Lá na cruz, Jesus estava fazendo o que? Um espetáculo? Era um show que ele estava dando para o mundo, para que o mundo visse, olha que homem corajoso, olha, ele está dando a vida dele por uma nação e tal. Foi isso, foi espetáculo que ele deixou o céu e desceu na terra para derramar o seu sangue, para fazer um show. Ali estava sendo removido todo o pecado, porque Hebreus, capítulo 9, versículo 22, diz, sem derramamento de sangue, não haveria remissão. Remissão do quê? O que era remido? Tirar fora os pecados. Lá no versículo 26, que Jesus aniquilou o pecado. O que aniquilou para você? Por que você entende isso? O que é uma coisa aniquilada? Deixa eu existir. Então, meu irmão e minha irmã, você que é um crente, você que está dentro desses movimentos, você não tem que perguntar nada a esse que você chama de pastor, de bispo, de apóstolo, porque ele não sabe nada. Você pergunta ao Google. O Google te dá a resposta. Os nossos pecados não existem. Nossos. A igreja está em pecado, nós temos pecado, nós nunca tivemos. Então hoje você sabe que o pecado não existe porque o pecado acabou, Romanos 10:4, o fim da lei foi Cristo. Acabou a lei, acabou o pecado. Nem para os judeus não existe mais pecado. Então está concluído a mensagem que eu tenho para você que ainda tem dúvida sobre o pecado. Está aí a resposta, meu irmão. Meu irmão, minha irmã, curte, compartilhe. E se você não é inscrito, inscreva no meu canal. Vamos crescer este canal. Graça e paz para todos vocês. Bye, bye.